e disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas é de Deus. Repita comigo: eu não vou temer, porque eu sei que a minha peleja está nas mãos do Senhor. Pai, obrigado nessa noite, poder estar aqui na tua casa, junto com os teus filhos, e poder aqui, ó Deus, desfrutar da sua bondade, de me trazer aqui, ó Deus, para ser um instrumento para abençoar aos teus filhos aqui nessa noite. Que o Senhor fale aos corações de cada um que entrou aqui, ó Deus, tendo um problema, tendo uma dificuldade, uma limitação, mas possa ouvir a tua voz e desfrutar, ó Deus, de tudo que o Senhor tem preparado hoje, para abençoar a cada um aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus por isso. Eu coloquei aí o tema, não foi colocado, e eu coloquei o tema dizendo que a peleja é de Deus. Eu acredito que muitos aqui já leram sobre esse rei chamado Josafá, um homem que com 35 anos foi escolhido para reinar no lugar do seu pai Asa. O povo de Deus foi dividido nas 12 tribos, 2 ficaram com ele, não é? E as 10 ficaram com o povo de Israel separado. E nessa trajetória, a palavra de Deus diz, depois do reinado de Salomão, filho de Davi, esse homem seguiu os passos do seu pai, que era um homem temente a Deus, que caminhava na integridade da sua própria vida. E com 35 anos, ele começa a reinar e ele tira todos os deuses, os ídolos, as adorações que o povo, de uma certa forma, estava ali adorando. O rei Josafá sentiu-se cercado por um vale, rodeado por montes e medo. Agora preste bem atenção, no capítulo 17, diz que esse homem caminhou, e quando ele foi colocado para ser rei, ele começou a caminhar muito bem, ele começou a colocar limites, ele pegou os seus chamados príncipes e levitas, e começou a retornar, a ensinar o povo de Deus, que através dos ensinos da palavra do Senhor, eles poderiam voltar agora a ser homens de Deus para caminhar. Em uma das suas caminhadas, ele estabelece que os seus vá aos locais. Ele fica com a tribo de Judá e Benjamim. E ali ele começa a ensinar, e diz a palavra de Deus que as pessoas começaram a abençoar a vida do rei Josafá. Ele tinha carneiros, ovelhas, começou a ter uma vida melhorada, porque ele caminhava com Deus. Um período da vida dele, ele vai até o rei Acabe, e o rei Acabe pede que ele vá com ele pelejar contra as tribos inimigas dos amonitas, moabitas, e ele vai até Gileade. Eu esqueci aqui a outra parte do nome, mas Gileade, se eu não me engano, está aí. E ele se coloca na posição com o rei Acabe, não é? Para poder pelejar. Então ele pede que o rei de Acabe consulte os profetas. O rei Acabe junta os seus 400 homens para poder dizer se eles deveriam ir ou não à peleja junto. Então, né, Josafá faz uma pergunta para ele: tem algum profeta de Deus ainda? E o rei Acabe fala assim: tem um, mas esse profeta, ele sempre fala mal de mim. E o rei manda que vá buscar um dos seus, que vai buscar esse profeta, o único. E o rei, ele é repreendido pelo rei Josafá, no caso o rei Acabe,
ele é repreendido dizendo assim: não fale de um homem de Deus, não fale de um profeta do Senhor. Ele manda chamar, esse homem chega, ele faz a pergunta: eu devo ir à peleja? Eu devo ir guerrear? E esse homem, ele vai e diz assim: vá sim. Mas ele dá uma palavra verdadeira para o rei Acabe. Quando ele diz assim, ele faz uma pergunta assim: eu vou voltar? E ele diz assim: não. O rei Acabe usa de uma estratégia para se proteger. Ele manda que Josafá, o rei, vá com as suas vestes sacerdotais, e ele se esconde. E ali naquele momento, quando os inimigos chegam até Josafá, o rei, achando que era o rei Acabe, vem o Senhor e protege o rei Josafá, porque era um homem de Deus. Fala para quem está do seu lado: você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Protege contra os seus inimigos. E naquele momento, quando eles chegam perto, não consegue alcançar aquele homem, porque era um homem de Deus. Olha que coisa maravilhosa. No momento ali, um dos homens lança uma flecha e acerta quem estava se escondendo no abdômen, e vem a morte de Acabe. Você já deve ter lido isso, amém? Só estou assim tentando resumir, até mesmo por causa do tempo. E é interessante que naquele momento o rei Josafá é livrado de tudo aquilo ali, e ele começa a caminhar na prosperidade e na presença de Deus. Amados, um vale que muitas vezes nós passamos, que chama-se o vale do medo. Salmo 23, versículo 4, o que é que diz? Ainda? Ninguém sabe mais não? Ainda que eu ande pelo vale da sombra, eu não? Por quê? E o quê? Você sabe então o que é vale? Não sabe? Quem já passou por um vale? Acho que todos nós já passamos. Agora preste bem atenção. Esse rei era um homem de Deus, que com 35 anos reina no lugar do seu pai. A palavra de Deus diz que ele reinou 25 anos. E era um homem que fazia o que era certo, caminhar diante de Deus. Mas agora ele está em uma outra peleja. Ele agora está diante dos seus inimigos, os moabitas. Ele agora está diante dos amonitas, que agora lança sobre ele, se você for olhar aí lá no início do capítulo 20, não é? Os homens chegam para avisar a ele que os inimigos estavam vindo com um ímpeto. A palavra de Deus diz que Josafá, o rei Josafá, ele tinha muitos homens ao seu, porque ele começou a prosperar. Ele tinha, de uma tribo ele tinha 300 mil, de outra 200 e poucos, e sucessivamente quase 1 milhão de soldados. Agora ele encontra algumas tribos reunidas que tinha milhares, e entra naquele momento no coração dele, que se chama, que acontece com todos nós, medo de enfrentar o inimigo. Há no coração dele agora o medo de enfrentar aquele momento. Então ele entra num vale, em lugar, não é, que estava trazendo para ele um peso. Um vale é um lugar baixo ou fundo, e é cercado de quê? De montes ao redor. Comumente todo vale é escuro, frio e sem muita visibilidade do horizonte. Muitas pessoas hoje e naquela época estão vivendo em um vale de medo, sem visão e sem uma solução para os seus problemas. O medo cega as pessoas, nos tira o raciocínio de entender que mesmo diante de um vale ou de um medo, o Senhor vai estar sempre conosco. Agora, não era um homem de Deus? Não era um homem que Deus já tinha livrado?
Não era um homem que foi colocado ali com o objetivo, não era um homem que estava trazendo um renovo para o povo através da palavra, mas era um homem que estava comprometido em uma situação de medo. Em situações de medo, somos impedidos de pensar e ter um pensamento muitas vezes criativo e revelador daquilo que Deus quer fazer. Porque no vale eu falei para você que o Senhor está conosco, Ele não nos abandona, Ele está conosco a cada instante. Então eu queria aprender algumas coisas com você, que eu dou graças a Deus que você já leu esse texto, facilita até para mim, não é? Porque eu tenho aprendido uma coisa, meus amados, que é muito importante hoje. Precisamos viver na simplicidade. Se você está aqui e acha que você já entende até mesmo o contexto da palavra, é porque realmente você ainda precisa melhorar alguma coisa, porque nós não sabemos nada ainda, nós estamos caminhando na presença de Deus, mas nós precisamos estar na simplicidade de que o nosso Deus é o nosso alimento todos os dias, todos os instantes. Amém? Então preste bem atenção. Para se sair de um vale, para diante de uma situação, Josafá e os servos do Senhor que estavam ali precisaram olhar para Deus. Versículo 12 desse capítulo diz assim: nossos olhos estão postos em Ti. Na oração que naquele momento Josafá fez, a palavra de Deus diz que quando ele viu aquele cenário escrito ali, os seus inimigos chegando, ele foi avisado, bateu medo nele. Ele parou e começou a chamar a todo o povo de Judá, a todos os seus, a orar, a olhar que mesmo diante daquele problema, que os olhos deles não poderiam estar no medo, não poderiam estar no desespero, mas através da oração eles iriam conseguir a vencer os inimigos. E quando nós oramos, Deus dá resposta para nós, porque o início de todas as coisas é quando nós oramos, é quando nós intercedemos e conseguimos enxergar o milagre de Deus. Essa madrugada eu fui incomodado por Deus para orar pelo meu filho mais velho e pela minha mulher. E eu fiquei assim: Senhor, o que é? Será que é para minha mulher melhorar comigo? Se for, glória a Deus, aleluia, né? Eu vou orar, eu quero ser acordado todas as vezes. E também orar pelo meu filho mais velho. Eu não entendi e não preciso entender, mas eu preciso o quê? Obedecer e olhar para Deus e dizer assim: a tua vontade seja feita. O povo poderia estar ali, estava passando por aquele momento de medo, mas no meu entender e no seu entender, todos nós precisamos dar o primeiro passo, que é através da oração. Na oração de Josafá, ele aprendeu toda a situação e entregou para quem? Para Deus, bem como os seus temores, mas concluiu declarando para o Senhor que era muito maior do que tudo, e Deus era o seu Deus que poderia, estava ali agindo para abençoar a vida dele. Amados, quando passamos pelo vale do medo, guarde isso no seu coração, não adianta ficar olhando para os problemas. Quanto mais se foca na situação, mais tenso se torna, gastando energia inutilmente. A melhor coisa a fazer é olhar para o Senhor e contemplar a saída pela graça de Deus. Você olha mais para o problema ou busca solução em Deus? Esse é o grande problema. Você tem uma situação difícil, você não tem? Tem ou não tem? Só eu. Só o pastor Henrique não tem. O cara cheio da grana, não tem. Todos nós temos. Mas o meu passo e o teu passo é de falar com quem resolve. Se você ler aí no texto, ele parou, chamou o povo para o quê? Para orar. Quero dizer para você nessa noite, se você orar, Deus vai trazer a resposta da sua oração. Deus vai trazer a solução para o seu problema. Então, guarde,
firme os seus olhos em Jesus, pois Ele é a única solução para abençoar a sua vida. A outra coisa importante é receber o Espírito Santo. Versículo 14 diz: então veio o Espírito do Senhor no meio da onde? Da congregação. Da congregação. Ele diz assim: para tudo, Josué, homens de Deus, não tenha medo não, porque essa peleja era para quê? Ela não é sua, ela é minha. Deus fala com você nessa noite que essa peleja, ela não é sua, é dele. Ele tem um controle, Ele tem tudo nas mãos. Ele vai trazer para você o refrigério que você precisa. Mas você não pode temer, você não pode estar desesperado. Quando Josafá terminou a sua oração, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo veio sobre o povo. Todos os que estavam antes, guarde isso, amedrontados, como a igreja em Pentecoste, ao sentir esse poder, foram fortalecidos. Isso me ensina que o Espírito Santo é que nos fortalece, é que nos coloca de pé, é que nos faz estar mais seguro. O que Josué fez? Desculpa, Josué não, Josafá. Você nem me corrige, né? Deixa aqui eu falando, né? Aí depois assim, está falando lá que não tem nada a ver. O que Josafá fez? Ele estava ensinando aos seus a voltar a ter as práticas de conhecimento da palavra, que era o fortalecer da vida espiritual. Porque quando nós estamos na palavra de Deus, quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, o Espírito Santo começa a revelar o que Ele quer fazer nas nossas vidas. Mas é só através de uma entrega. Pensa, Josafá estava diante e o Senhor foi ali falar com ele: ei, para, sou eu que estou fazendo isso, sou eu que vou pelejar. Você não precisa levantar um dedo, você não precisa levantar uma espada, você só precisa confiar, porque essa peleja é minha, eu que vou guerrear por você, eu que vou mandar os meus anjos, eu que vou fazer a providência. É essa a direção que Deus estava dando. E muitas vezes, diante do medo, nós, em vez de caminharmos, dizer assim: pai, vai na frente. Nós ficamos com medo do vale, nós ficamos com medo do problema e damos um passo para trás. Para trás. Eu tenho pedido a Deus a cada dia que me ensine a sempre andar buscando o reino dele, a justiça dele em primeiro lugar, porque eu preciso ter a certeza que as demais coisas que tem para a minha vida vai acontecer no tempo de Deus. Então, depois de olhar para Deus, precisamos buscar o Espírito Santo de Deus para nos fortalecer. Quando sentimos sozinhos, temos medo, mas a presença de Deus está conosco e não há o que temer. Não há o que temer. Você tem buscado a presença do Espírito Santo? Lembra daquela música, eu até anotei aqui, que diz assim: não há o que temer, eu não estou sozinho não, quando estou caído, Jesus me levanta do chão, e quando eu penso em desistir. Lembra dessa música? Quem lembra? Pelo menos um. É porque eu não sei cantar, né? Por isso você está falando. Você queria que a Isabela estivesse aqui ou a Márcia cantando, né? Mas você tem que lembrar. Pelo menos lembrar da música você tem que lembrar. Olhou para o céu e veja o quê? A mão de Deus para me abençoar. A grande questão é que nós precisamos viver a cada dia dependente de Deus. A terceira coisa que é importante para mim é não temer e confiando que Deus luta por nós. Versículo 15 diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. O mesmo rei Josafá que antes estava amedrontado, ele agora se enche os seus pulmões para animar agora o seu povo. Garante para os seus súditos que, embora como rei não pudesse fazer nada, Deus estaria com eles. Não precisava de um exército, e que os defensores,
os indefesos, porque o próprio Deus os ajudaria. Deus falou com Josafá. Deus fala comigo. Deus fala com você. Deus precisa ser o centro das minhas e das suas atenções, para ele poder falar. Josafá não tinha forças pelaquela multidão dos seus inimigos, mas se Deus falou com ele, ele começou a animar o povo, ele começou a caminhar. Sabe o que me ensina isso também? Que quando nós estamos reunidos, preste bem atenção aqui, Josafá estava sozinho. Quem estava com ele? E quem mais? Os seus. Uma igreja unida, uma igreja fortalecida, uma igreja onde as pessoas não falam mal um do outro, uma igreja que não fala mal do pastor. Agora melhorou. Uma igreja que não fala mal do diácono. Diminuiu. Uma igreja que não fala mal do auxiliar. Diminuindo. Uma igreja que não fala mal do marido. Olha aí. Uma igreja que não fala mal da esposa. Oh, mentira. Toma todo mundo vergonha na cara, porque todo mundo fala mal. Uma igreja dividida, como o povo estava das tribos, ela não consegue resistir aos inimigos que vêm. Mas uma igreja unida na presença de Deus vence todas as batalhas em Cristo Jesus. Igreja do Senhor, você foi chamado, você foi escolhido. Deus te escolheu para ser um homem e uma mulher abençoados, para viver o que Deus tem preparado, porque Deus está no vale com você. Ele não vai deixar você sozinho, Ele não vai te abandonar. Ele vai estender as mãos para olhar para mim e para você e dizer assim: os seus inimigos não vão te vencer, porque essa peleja não é sua, já está nas minhas mãos, porque você buscou, você caminhou, você confiou, e o Espírito Santo de Deus levantou a sua vida. Essa é a grande questão. A grande dificuldade é que nós passamos agora a ser religiosos. Religiosos. Lê pouco a Bíblia, busca pouco a Deus, não tem mais aquele derramar maravilhoso. E esse homem, Josafá, ele caminhou com Deus desde o início. E o reino dele não foi o reino que foi dividido. Agora guarde isso. Esse reino, esse povo andava errante, porque ele ainda não tinha largado os ídolos. Às vezes acontece coisa conosco, porque tem coisas que nós ainda não largamos. Deus já falou. Deus já disse para você: no dia que você confiar 100% em mim, a sua vida tem uma mudança. Mas o medo, o desespero, nos leva a ter dúvida se realmente Deus vai agir. Falamos versículos, não é? O Senhor é meu pastor e nada tereis falta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas eu não serei. E por que tu não faz? Porque o medo muitas vezes tira de você a coragem de saber que o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite, transformar a sua vida, mas o que você está vivendo, você não pode abrir mão, porque você tem medo de perder. Se você perder alguma coisa porque Deus falou com você, você não perdeu, você ganhou. Porque o sim e o não de Deus é bênção para as nossas vidas. Acredite que o poder do Espírito Santo, ele não está limitado para não derramar mais na sua vida. Ele te ama, ele te escolheu, ele te lavou, ele pagou o alto preço por mim e por você, meu irmão. Minha irmã, o Espírito Santo de Deus, ele passeia aqui nessa noite no nosso meio para nos abençoar. O medo de enfrentar e seguir em frente poderia tirar de Josafá, a alegria de ver a mão de Deus operar na vida dele. Mas ele não abriu mão, porque ele sabia que a grandeza do Senhor, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor era a causa dele estar ali de pé na presença dele.
Isso também é na minha vida e na sua vida. Eu caminho, eu ouço a voz de Deus e o Espírito Santo faz o milagre acontecer. Quarta coisa, precisamos tomar posição e deixar, sabe quem agir? Deus. Versículo 17 diz: neste encontro não tereis de pelejar, tomais posição, ficais parados e veja o salvamento que o Senhor vos dará. Tomar posição e deixar Deus agir. Você vai ver o que o Espírito Santo de Deus pode fazer. Como rei e maioral do exército, Josafá tinha que tomar a iniciativa de resolver o quê? Tudo, contudo, para que Deus agisse, seria necessário fazer o quê? Ter confiança. Muitas vezes nós achamos que somos competentes para fazer o que queremos e acostumamos a resolver todo a nosso modo, e somente quando nos vemos impotentes é que nós procuramos a Deus e a obediência de Deus. Quando nós olhamos, eu quero dizer para você, Deus quer intervir nas situações que você está passando, porque Ele é o teu Deus que tira o medo, que te tira do vale, que está aqui nessa noite para abençoar a sua vida, para abençoar a minha vida. O versículo diz: neste encontro não tereis de pelejar. Olha que interessante. Tomai posição e ficais parados. Tu consegue ficar parado, só a mulher falando um monte de coisa no teu ouvido, você dizer assim, tu bota um gato, né, por dentro e fica assim, né, Fábio? Tu consegue? Consegue, Paulinho? É difícil, né, não encarar a mulher. É difícil encarar um marido quando o cara está nervoso, né? Eu não é? Ou só eu que tenho esse problema? Ninguém tem? Só eu? Ali o Edson tem, né? Que tem um medo da mulher, misericórdia. É difícil. Imagina ficar parado vendo aquele exército vindo contra você. Mas se Deus falou, eu só posso o quê? Obedecer. Ouvir a voz de Deus e obedecer é ficar prostrado? É ficar com medo? Não, é obedecer, porque vai vir um milagre de Deus sobre a tua vida, vai vir um milagre de Deus sobre a sua casa, vai vir um milagre de Deus sobre o seu casamento, vai vir um milagre de Deus para tudo aquilo que você precisa. Pelejar era o Senhor que iria pelejar pelo povo de Deus que estava ali. Muitas vezes nós nos achamos competentes, mas nessa noite que o Espírito Santo tenha interferência em você, na sua vida, na sua caminhada, para que você dependa simplesmente da mão do Senhor para abençoar você. Você tem feito as coisas certas, de maneira que o Senhor seja aquele que está orientando você? Deus deixa agir, e Ele quer agir para nos abençoar e interferir a nossa vida. A quinta coisa, quando você estiver no vale, quando você estiver com medo, adore a Deus a cada instante. Versículo 18 e 19 diz assim: Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. E dispuseram-se os levitas para louvar o Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. Quando você estiver com medo, eu sempre falo isso, da importância que são os levitas, os cantores. A palavra diz que Josafá mandou que os seus príncipes e os levitas fossem. Quando eles estavam ali orando, diante do desespero, eles começaram a adorar ao Senhor e Deus deu uma resposta. A palavra de Deus diz que depois daquela caminhada, o Senhor mandou que eles fossem por uma direção
Quando eles chegaram naquele local para ver os seus inimigos, eles já estavam todos mortos, porque Deus já tinha pelejado, Deus já tinha feito a vitória, Deus já tinha feito tudo para eles. Sabe o que me ensina mais uma vez? Que quando nós estamos na casa do Senhor, se você não adora, você não vai ver o milagre de Deus acontecer na sua vida. Quando você vem para a casa de Deus, que você fica aqui travado, com medo, que você não vem aqui para adorar ao Senhor Jesus Cristo, você não vai conseguir alcançar o favor de Deus na sua vida. Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, Ele está aqui para derramar para aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O meu coração, o seu coração, a nossa vida, ela está segura nas mãos do Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele toda a nossa adoração. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Exércitos, para nos abençoar, para nos capacitar, para nos colocar de pé. O medo, o desespero não pode nos tirar da vontade de Deus para nos abençoar. A adoração nos leva à presença de Deus, onde recebemos o que? O poder para vencer. Somente diante de Deus somos fortalecidos para alcançar o impossível que nós achamos. Só na presença dEle. Invista mais tempo em adoração e em tudo que Deus tem preparado para a sua vida. Sai da mesmice, sai do medo, sai da defesa, vai para o ataque, porque lá na frente o Senhor vai estar lá batalhando por você. Para de ser covarde, para de ser medroso. O Espírito Santo do Senhor vai com você, porque você e eu somos templo do Espírito Santo, lavados e remidos, nova criatura em Cristo Jesus. Precisamos andar assim. Falei que não ia gritar, gritei, né? Misericórdia. E a última, creia na promessa de Deus. Versículo 20 diz: credes no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Adorar a Deus, Josafá se encheu de quê? De fé e de coragem. Que nessa noite você tenha fé e coragem para vencer todas as coisas em Cristo Jesus. Palavra de Deus, 1 João 5,4 diz: porque todo o que é nascido, quem é nascido aqui de novo, levante a sua mão, é nascido de Deus e vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, o quê? A nossa fé. Eu fui lavado e remido, eu entreguei minha vida a Jesus, Jesus agora faz parte da minha vida, eu não abro mão. O mal pode vir, o vale pode se levantar, o desespero pode vir, mas o meu Deus está comigo, eu estou seguro. Eu estou seguro, você está seguro, Deus está aqui, a presença de Deus está aqui. Ouça a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, seja um adorador na casa do Senhor. Meus irmãos e irmãs, pelo amor de Deus, nós estamos a cada dia piorando como cristãos. As pessoas precisam ver em nós um diferencial, pelo amor de Deus. Tantas coisas têm sido colocadas para nos alimentar de uma maneira errada. Você tem a palavra de Deus, era que liberta. A palavra nos ensina a cada dia: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Abra o seu coração, escancare seu coração para o Senhor. Se nessa noite você está vivendo uma situação difícil, adore, busque, sinta. Eu não preciso de muitas coisas para adorar a Deus, não. Eu preciso estar no meu quarto, no meu canto, falando com o Senhor, e Ele responde. Quando você estiver mal, quando você estiver pensando que alguém te abandonou, você vai falar com Deus, porque Ele vai trazer para você a alegria da presença renovadora do Espírito Santo dEle sobre a sua vida. Abaixa a sua cabeça, pense um pouquinho. A peleja que talvez você esteja vivendo, ela não é sua. Lute apenas espiritualmente. A palavra de Deus diz: aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvasse a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque
a sua misericórdia dura para sempre. E tendo ele começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor em emboscadas e foram desabaratados todos os seus inimigos que veio contra eles. Eu quero dizer para você, Deus está aqui. E todas as coisas, todos os embaraços serão transformados. E Deus vai pegar todos os seus inimigos. Toda a situação que você está vivendo, o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite para abençoar. Desembainha a espada, vá em frente, pois quem está com você é o Senhor Jesus Cristo. O rei Josafá sentiu a presença de Deus e ele fez o que era correto. E talvez nessa noite você precise sair da emboscada que o diabo talvez tentou colocar sobre a tua vida. Talvez nessa noite você precise criar coragem e colocar a tua fé em prática e dizer assim: eu vou louvar ao meu Deus, eu vou confiar no meu Deus, porque eu tenho certeza que Ele tem misericórdia da minha vida. Ele vai me purificar, Ele vai me colocar de pé, e eu não vou viver na escuridão do medo do vale. Porque a palavra do Senhor mesmo diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque eu sei que estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amados, que essa palavra entre no seu coração nessa noite, que o Espírito Santo toque em você nessa noite, para que você pegue essa peleja e diz assim: eu creio que ela não é minha, ela é do Senhor, porque eu já entreguei a Ele. A minha vida é dele, o meu coração é dele, eu sou templo do Espírito Santo do Senhor. Em nome de Jesus, largue essas coisas. Deus quer fazer coisas novas na sua vida. Deus quer fazer você um homem, uma mulher que o adore em espírito, em verdade, que anda na luz, que anda no caminho. Em nome de Jesus, você não foi salvo, você não foi salva para viver se escondendo, para viver com medo. Ele já te libertou, Ele tirou o jugo pesado, Ele tirou o peso, Ele pagou o preço por mim e por você. Em nome de Jesus, não entre num jugo que não é mais seu, não entre mais no medo, não entre mais no vale, porque o Espírito Santo de Deus está aqui, o poder de Deus está aqui. Ele está onde, pastor? Ele está dentro de mim, Ele está dentro de você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu tenho 1 minuto, mas eu não posso sair daqui nessa noite sem orar por você, que talvez esteja aqui nessa noite precisando de receber uma oração para que o Espírito Santo de Deus transforme a sua vida. Não é porque eu preguei, não, é porque o Espírito Santo, Ele tocou em você nessa noite, e você declarou assim dentro de você mesmo: eu não quero mais andar assim. Eu preciso andar na luz e eu preciso andar na presença. Nós vamos cantar esse hino que estava tocando agora. E se você precisa, fique de pé nessa noite, porque eu quero orar com você, porque o poder de Deus está aqui, a presença de Deus está aqui. Se você precisa de uma oração, fique de pé.